Ele fez algumas, deu algumas informações paralelas interessantes. Primeiro, já simpatizou, pelo menos, com a esquerda. Sim. Se decepcionou com a esquerda brasileira. Não é um bolsonarista, não é um blogueiro bolsonarista, é um jornalista independente. Ele mostrou o engajamento do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo na campanha, aberto. Isso aí não vai ser discutido pela imprensa velha, pelo consórcio. Eles não vão ver um escândalo num dos maiores absurdos que eu já vi. Ele próprio diz, ele está espantado. Ele diz que nunca viu isso acontecer em outro país. Em outro país, qualquer. Então o Brasil está na liderança, tá, do ranking, do que ele próprio qualificou de ditaduras. Quanto às redes sociais, quanto à liberdade de expressão durante uma campanha, o Brasil está na liderança do ranking dos que reprimem, tá, dos que tentam impedir o debate de opiniões, o convívio dos contrários. O Supremo tem a verdade oficial e é essa que tem que ser seguida. Que não pode haver nenhuma dúvida, nenhuma contestação, só pode ter certezas, as certezas que tem o ministro Alexandre de Moraes. E ninguém se rebela contra isso fora de um ou outro programa independente, como é este aqui. Então é um absurdo o que está acontecendo. Vamos ver a repercussão. Tá? Quem é que repercute? E vamos ver do que acusam. Agora, o jornalista que acabamos de entrevistar, que é um homem sério, fica evidente, ele está perplexo com o Brasil. Essa é a imagem do Brasil lá fora. Causa perplexidade. O brilho do olhar, o Moraes está pronto para resolver uma dúvida de todos os seres humanos, né? A gente faz as 3 perguntas básicas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Eu vou soltar uma nota dizendo assim, nós somos de Marte, viemos de Vênus e vamos para Júpiter. É uma fake news. Como ele sabe o que é fake news e, portanto, sabe a verdade, ele vai contar para a gente, vai resolver este problema. Eu acho que esse problema só poderia ser resolvido por um maluco. Até agora. A partir de agora, eu acho que pode ser resolvido por um maluco ou por um ministro do Supremo. A mera prisão do Daniel Silveira mostrou que o ministro Alexandre de Moraes estava disposto a punir com a cadeia, violando a Constituição, um deputado que dissesse coisas que ele considerava desagradáveis ou ofensivas ao Supremo, ou a um ministro supremo, mas por extensão à instituição. Já foi dito aqui, isso não existe. O deputado não pode ser preso por quaisquer opiniões, palavras ou votos. Portanto, ele poderia ser enquadrado num crime contra a honra. Era isso que devia ser feito. Passou do limite, faça-se isso. Ou então reformule-se a Constituição. Enquanto essa Constituição de 88 vigorar, é assim. É assim que se faz. Porque vamos lá, o Lula declarou em 1988, já às vésperas da campanha eleitoral de 89, assim, disse o seguinte: o José Sarney é o maior ladrão do Brasil. Por que ele não foi enquadrado aí por ter tentado desmoralizar a instituição do Poder Executivo? O chefe era o José Sarney. Então, o Alexandre de Moraes, ele violou a Constituição, ele ignorou que isso era um crime contra a honra, e os deputados que já são medrosos pelo que fizeram, pelo que fazem, eles ficaram com mais medo ainda, porque já nem precisava de algum motivo, né, de algum crime praticado por eles para que eles fossem punidos.
O que eu não entendo é o seguinte, como perguntaria agora, por que essa declaração feita pelo Tony de Paula não é seguida pelos outros? Cadê os 300 e tantos aí? Eles não se arrependeram? Eles não têm nada a dizer? Porque depois disso a coisa foi piorando. Ele ignorou, o Alexandre de Moraes, depois ignorou, como lembrou a Ana, a anistia. Tem isso também. Ele foi anistiado, o deputado que está preso. Isso aí eles esquecem também. A Constituição, segundo o professor Alexandre de Moraes, proíbe. Não cometeu crime nenhum. Ele já não tinha cometido. Depois, ele deixou de cometer o alegado. Porque vale mais a decisão constitucional. É prerrogativa do presidente da República conceder a graça presidencial. Então ele foi preso ilegalmente, está preso ilegalmente e o Congresso não reage. Aliás, quando é que vai terminar o feriadão da Páscoa? Ainda não terminou. Sabe quando, Silvio? É quarta que vem? Parece que é quarta que vem. Então, eu publiquei isso hoje. Está aprovado. No Brasil, excesso de ociosidade provoca exaustão. Porque eles só descansam. Num momento desses, não há nenhum deputado para comentar a declaração do Ottoni. Porque essa realmente é a única frase surpreendente, né, do episódio. Não é possível que um filho do Lula diga uma coisa dessa. Imagina, o meu pai vai me ajudar. Não, o pai não ajuda, não ajudou nenhum. Né? Nem aquele que ele disse que era o Ronaldinho da informática. Né? Não foi por causa do pai, ele não disse que era filho do Lula, ele escondeu para ganhar aqueles 4,5 milhões. Né? Porque ele começou a doce vida de empresário. O Lula não foi para o Paraguai, não teve aquela conversa descrita num livro que conta tudo, em que um ex-sócio do Lulinha, o mais conhecido, conta tudo. Não, ele não usou o nome do pai, ele só encontrou o pai no Paraguai. É claro que isso é o mínimo, é a primeira frase que um filho do Lula fala. Primeira frase. A justiça tem que desmentir. O que ele disse, o juiz vai ficar do meu lado, faz todo sentido. Todo sentido. Até agora tem ficado. Nos casos principais, pelo menos. Então é o momento de a justiça se pronunciar. Quanto às feministas, essas do PT, elas têm que mudar a lei. Assim, toda vítima de misoginia precisa ser mulher e votar no Lula. Porque se é a grande acusação que vão fazer a agredida é essa. Vão dizer que ela votou no Bolsonaro. Claro, tudo é por causa do Bolsonaro. E ela está inventando isso aí para prejudicar o filho do Lula. O pior é que no Brasil, já disseram tudo, vocês aqui agora, no Brasil, já é perigoso uma mulher fazer esse tipo de denúncia contra gente poderosa. Fazer esse tipo de denúncia contra um filho do Lula é você se arriscar a uma campanha de desmoralização envolvendo a imensa maioria da imprensa velha. Essa moça, para fazer isso, tem coragem, porque ela sabe que só vai enfrentar dificuldade. Pelo menos os brasileiros de bem têm de exigir, como a gente exige aqui, o esclarecimento desse caso, que tem tudo para ser verdadeiro. Bom, desta vez não dá para alegar que foi a Lava Jato, nascida de um conluio que envolveu até a CIA, o FBI, governo americano, Bolsonaro. Não dá para dizer que essa delação saiu disso aí. Não há sinais de tortura na depoente. Ela contou um caso que foi antecipado em reportagens feitas pelo Silvio, né, publicadas pela Revista Oeste, e agora se configura, isso se estendeu até Araraquara, que recebeu parte desse dinheiro, né, entrou nessa grana
nessa trama, porque o Edinho Silva andou comprando respiradores que nunca chegaram. E ele era, eu não me lembro quem era o cara que chefiou essa quadrilha apelidada de Consórcio do Nordeste, que se dizia, como é que é o nome dele? Gabas. Carlos Gabas. Ele se declara irmão de alma do Edinho Silva. Merece. Sim. Nascer um para o outro e tal. Chegou até aqui. Ele e o Rui Costa. Então é o seguinte, a Hempcare, né? Hempcare. Devolveu o dinheiro, por quê? Generosidade. E aí foi acusar o Rui Costa porque quer ficar bem com o Supremo, com o governo, nada disso. Ela corre o risco de sofrer mais problemas, contando a verdade. Agora, vamos lá, o Alexandre de Moraes, que reivindica todos os inquéritos, todas as investigações, pega essa, mostra que não tem lado, pega essa. A Polícia Federal, que investiga até quem bate boca com o ministro em aeroporto estrangeiro, entra nessa. Tá fácil, os documentos ela entregou, então aqui os cheques. É cheque, né? Transferências aqui. Transferências, está tudo provado. Tratos bancários. Tá, um estagiário de qualquer serviço secreto aí de país sul-americano resolveria em uma semana esse caso. Agora, o que está acontecendo? A única novidade na cena do crime é a presença do Alckmin. O resto é tudo igual, é a mesma turma. O PT está agindo como sempre agiu. Quem esperava alguma coisa diferente? O PT rouba nos mesmos lugares, com os mesmos métodos, à vontade. Isso começou desde que aquela empresa Leão e Leão, que mexe com lixo, mexia aqui no estado de São Paulo, começou pelo lixo, essa trajetória do PT. Né? Até então, eles reivindicavam o monopólio da virtude. Eles estão seguindo com o seu projeto criminoso de poder, que passou e passou feio pela Covid, pela pandemia. Agora, não esperemos que isso seja investigado pela CPI que quer renascer. A do Renan Calheiros, do Randolph E do Omar Aziz. Que tinha mais alguns lá participando, então está configurado o crime de formação de quadrilha ou bando, porque só tem bandido nessa turma aí, dessa CPI. Eles só devem ser reunidos para serem encaminhados em seguida a uma cadeia, senão não faz sentido. Vamos recorrer ao raciocínio lógico, né? O governo Bolsonaro teria interesse em espionar a embaixada da Hungria? Não. Não tem porquê. Ele mantém boas relações com o presidente é o primeiro-ministro, sem o Viktor Orbán. Ele não teria por que gravar imagens de alguém visitando a embaixada. A própria Hungria teria interesse em gravar essas imagens de quem visita? Talvez. Problema de segurança interna. Então, deve divulgar imediatamente tudo, o caso todo. A filmagem foi feita por brasileiros e foi divulgada para quê? Para melhorar a vida do Bolsonaro? Não. Tanto que imediatamente foi aberta mais uma investigação, sem motivos. Então, esses dois demitidos têm coisas a dizer. É hora de aparecer alguém contando que a extrema esquerda, se o outro lado é só a extrema direita, então a extrema direita e extrema esquerda. A extrema esquerda é que teria interesse nisso. Esses dois têm de revelar. Se fosse o contrário, já estaria aberto um inquérito, mais um pelo ministro Alexandre de Moraes. Já estava aberto aí, procura, que é isso? O que é isso? Estão querendo prejudicar o Lula, visitando alguma embaixada. Se você acha que a
haveria alguma coisa se mostrasse as visitas aliás, não houve nada e foram mostradas as visitas do governo Dilma, sobretudo, do Raul Castro, a Granja do Torto, que ele transformou em casa de campo no Brasil. O que ele fez lá? O que ele fazia? Tratava do regime cubano, tomava decisões? Não. É exatamente num país acusado de ser simpático ao Bolsonaro, cujo principal dirigente é acusado de ter simpatia pelo Bolsonaro, é acusado de ter um governo de extrema-direita, né, e é acusado de estar pronto para recepcionar no eventual exílio o presidente Bolsonaro. Portanto, é um caso de espionagem que pode ser a ponta de um iceberg, né, que configura um esquema clandestino de obtenção de informações que não existiu nem durante a ditadura do AI-5. Paula, como você acabou de falar quando apresentou essa notícia, ela é grave, ela precisa ser investigada, tem elementos que reforçam a necessidade de uma investigação, é evidente. Mas eu queria tocar aqui em outro ponto. A Câmara dos Deputados, porque nós o tempo inteiro apontamos a forma como o Supremo Tribunal Federal deixou o Congresso Nacional de joelhos. Mas a Câmara dos Deputados, no episódio da prisão do Daniel Silveira, a Câmara dos Deputados se ajoelhou espontaneamente, porque rasgou o artigo 53 da Constituição, que fala sobre a inviolabilidade, sobre a imunidade material do mandato, do exercício do mandato. Se a Câmara tivesse feito valer a sua prerrogativa de que os parlamentares são responsáveis e invioláveis por quaisquer das suas opiniões, o deputado Daniel Silveira não teria sido preso, ainda que a forma como ele se referiu a ministro do Supremo Tribunal Federal tenha sido de mau gosto. Mas ali, tudo, invocar a Lei de Segurança Nacional, a ideia de que existe o flagrante perpétuo à luz do hoje, à luz da internet, e, principalmente, rasgar o artigo 53 da Constituição, isso também foi de responsabilidade da Câmara dos Deputados, que entregaram a cabeça do Daniel Silveira. E aqui também não podemos eximir de responsabilidade o presidente da Câmara dos Deputados, porque é ele que está à frente da mesa diretora. Ele poderia ter feito um gesto diferente. Tanto que anda um pouco perturbado, anda um pouco preocupado com o fato da Polícia Federal frequentar agora gabinetes de deputados em operações de busca e apreensão. Então eu só queria colocar a responsabilidade do Congresso por esse momento também que o Brasil está passando. E aqui estou me referindo só à Câmara, porque se eu for me alongar para falar do senhor Rodrigo Pacheco, provavelmente eu vou gastar muito mais tempo. É impossível também que ministros do Supremo Tribunal Federal telefonem, mandem mensagens ou tenham qualquer tipo de contato neste nível com parlamentares. Porque aí nós estamos falando de outro artigo da Constituição, o 2º, que prevê isonomia e independência entre poderes. Ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ser repetitivo, não tem jeito, mas ainda é a Constituição de 88 a que a gente tem. Eles deveriam se manifestar somente nos atos e sobre assuntos constitucionais.